bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria estar com todos vocês nesta manhã de quinta-feira. Hoje nós daremos continuidade ao nosso bate-papo que ontem nós iniciamos, certo? Ontem nós começamos o nosso segundo módulo do nosso curso técnico de informática. Ontem eu apresentei para vocês a disciplina, né, de sistemas operacionais. Ontem nós iniciamos a introdução a essa disciplina e hoje eu fiquei de passar para vocês um pouco mais do histórico, né? Ao longo dos anos, os sistemas operacionais, eles se modificaram bastante. Então, hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre a evolução e vocês, né, vão conhecer um pouco mais sobre as interfaces de alguns desses sistemas operacionais, tá certo? Então, fiquem ligados na telinha, peguem o seu material, façam seus registros, acompanhem direitinho e vamos aí rumo aí ao sucesso, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Pessoal, a nossa disciplina de hoje é uma continuação da aula de ontem, tá? É praticamente o mesmo conteúdo e hoje nós ainda estamos falando sobre a introdução aos sistemas operacionais. O objetivo é reconhecer a evolução desses sistemas operacionais ao longo de toda a história, porque eles foram sendo modificados, melhorados ao longo dos anos. Identificar também quais as principais mudanças dos sistemas operacionais ao longo aí das 5 gerações. E da teoria prática, nós iremos aí falar sobre algumas questões sobre os conteúdos vistos, tá? Durante a aula. E aí, galerinha, para relembrar vocês, que ontem foi a primeira vez que vocês ouviram falar, alguns de vocês, né? Outros, já sei que já conhecem um pouco mais sobre sistemas operacionais, que já até conseguem fazer formatação das máquinas. Então, olha aqui. Os sistemas operacionais, ontem nós vimos que uma das principais funções que eles possuem é criar uma interface gráfica entre o usuário e o computador. Tá? Essa interface gráfica nós aprendemos ontem que ela é super importante. Por quê? Porque possibilitou que o usuário, que somos nós, conseguíssemos utilizar de uma forma mais fácil o computador. Antigamente era tudo à base de linha de código. Se você queria abrir um arquivo, se você queria salvar um arquivo, e até hoje tem muita gente ainda, muitos programadores, que ainda gostam de ficar ainda praticando, né, essas ações. Mesmo eles tendo o sistema operacional, com toda a parte gráfica, muitas pessoas gostam ainda de utilizar através de comandos, de linhas de comando, executarem várias e várias instruções. Tá bom? Outro ponto muito importante é que esse sistema operacional, ele controla praticamente todos aí os componentes de hardware que existem dentro da máquina. Ontem nós também conversamos que o computador, ele é composto por todas aquelas partes que nós já estamos carequinhas de saber, como memória, processador, HDs e muitos outros componentes. E quem aí organiza todas essas estruturas é o sistema operacional, tá certo? Pessoal, ontem também nós já tínhamos conversado sobre algumas das principais funções que o SO realiza dentro de uma máquina. Uma das principais é a facilidade de acesso aos recursos de um computador. Então, o computador, ele só é tão simples e fácil e muitas das vezes até quase que de uma forma assim bem intuitiva, né? Existem várias e várias instruções que se você ler, você sabe para que ela serve. Ela só está desse jeito por conta do SO, que ele realiza aí um acesso mais fácil ao computador. Um outro ponto é o compartilhamento de recursos, tá? Ontem também nós observamos que o SO
além de fazer muitas coisas, ele também é o responsável por reorganizar, por organizar, gerenciar todas as aplicações que estão sendo realizadas naquele momento dentro da máquina. E é ele que fica responsável por definir também até as prioridades de execução, tá? Dentro de um computador. Ontem também, né, fazendo uma super revisão, porque a gente precisa relembrar de tudo que nós aprendemos ontem para a gente dar partida para o conteúdo de hoje. Outro ponto que nós vimos, que eu pedi até para vocês guardarem dentro do HD de vocês, é sobre essa máquina estendida. A máquina estendida é uma funcionalidade aí que o SO possui, que ele realiza dentro de uma máquina, que eu falei para vocês, é como se ele pegasse e falasse assim, olha, tudo isso aqui, o usuário não tem necessidade de ter acesso. Se ele tiver acesso, ele vai ficar louquinho, né? Ele vai se complicar, vai acabar fazendo alguma besteira. Então, eu vou colocar uma camada de proteção. O usuário não tem acesso a nada disso. E eu vou deixar só a parte bonitinha, só a parte intuitiva para ele utilizar. Então, aqui tem até uma imagem bem antiga que vocês com certeza vão visualizar em vários livros de sistemas operacionais, que é como se o SO pegasse o hardware, ele pegasse a parte feia, né, complicada do usuário entender, e aí vem o sistema operacional e transforma isso em uma interface mais fácil de ser compreendida. É por isso que hoje nós temos aí todas essas imagens, toda essa interface gráfica do SO, que é tão fácil de ser utilizado, tá? Então, o sistema operacional, eles transformam o hardware, que é pouco atraente, em algo mais atraente, justamente para facilitar a vida de quem está utilizando, tá bom? Esse computador. E aí eles escondem, literalmente a palavra é essa, ele esconde detalhes de hardware que o usuário, que nós não temos necessidade de termos acesso, tá bom? Ontem também eu mostrei para vocês um exemplo claro de como é que o SO faz o gerenciamento da casa, né? Porque ele é o responsável por organizar toda a casa. Ontem eu mostrei para vocês que uma simples operação de impressão, imagine uma impressora que está sendo compartilhada por várias pessoas dentro de uma sala. Existe aí uma lista de espera, né? Uma fila de espera, na verdade. Uma fila de espera de impressão. Várias impressões foram sendo enviadas quase que ao mesmo tempo, com diferença aí de segundos, pouquíssimos segundos. E aí, pessoal, o SO, ele é tão esperto que, para não ser injusto, ele verifica a data, o horário, né, a hora, os minutos e até os segundos de quando é que aquela solicitação foi feita, para ele colocar na ordem. Quem pediu primeiro, vai imprimir primeiro. Quem pediu por último, a impressão vai sair por último. Então, esse gerenciamento, também quem é responsável é o SO, é o sistema operacional, tá certo? Outro ponto muito legal que o SO realiza dentro da máquina, que eu conversei com vocês, que eu acho uma das operações fantásticas, é a parte do gerenciamento de tarefas. Ele consegue nos ajudar a verificar todos os programas que estão sendo executados, o quanto que cada um daqueles programas estão aí puxando de memória RAM, de HD do computador. Isso nos ajuda, por exemplo, se tua máquina travou, não vai para frente, não vai para trás. Eu já tinha falado ontem com vocês que a gente pode colocar, né, como se fosse um atalho desse gerenciador de tarefas. A gente clica em algumas teclas do computador, que é o Ctrl Alt Del. Esse Del é de delete. E aí ele vai abrir essa página, tá? É um atalho para abrir essa página. E aí, normalmente, a gente fecha o programa que está dando problema. No meu caso, eu falei para vocês
que sempre o meu problema é o Google Chrome. Porque, naturalmente, ele consome muita memória da máquina. E quando eu abro o Google Chrome, tem umas 20 abas abertas. E aí ele puxa muito da minha máquina. Minha máquina não é tão boa assim. Então, o que acontece? Às vezes eu tenho que entrar no gerenciador de tarefas e eu tenho que forçar. Eu forço o fechamento do Google Chrome, porque nem isso ele consegue fazer. Eu posso clicar e ele não desliga. Então, isso aqui é uma forma, tá? E aqui, pessoal, o bom é que eu consigo verificar o quanto de memória que, por exemplo, aquele aplicativo está utilizando, quanto de CPU, no caso, quanto de memória, e aí vai. E eu também ontem conversei com vocês que aqui vocês levarão um susto, porque vocês verão vários e vários programas em execução que vocês nunca nem ouviram falar deles. É porque quem executa esses programas é o sistema operacional, tá? O sistema operacional é que faz essa execução. Ontem também, galerinha, a gente conversou sobre a necessidade do gerenciador de recursos, tanto a nível de tempo quanto a nível de espaço. Então, quanto a nível de tempo, o SO, em muitos recursos, ele fala, olha, eu vou liberar 2 segundos, só um exemplo, tá? A gente vai colocar em segundos, que fica mais fácil de compreender. Então, por exemplo, chegou aqui um programa, um leitor de PDF para ser executado. Aí ele fala o seguinte, olha, leitor de PDF, eu vou te liberar 2 segundos lá no processador para você ser executado. Eu percebo que o PowerPoint ele já precisa de mais tempo. Então, eu vou liberar 6 segundos para o PowerPoint, por exemplo. Ele analisa todos os programas que estão solicitando a execução e ele verifica quanto tempo que ele vai disponibilizar. Isso aqui é em questão de tempo. Já em espaço, normalmente, isso quer dizer que vários e vários aplicativos vão estar utilizando, por exemplo, o mesmo espaço de memória para ser armazenado, ou o mesmo espaço de um HD. Então, existe aí o HD, né, o HD do computador, e vários usuários de uma máquina conseguem aí guardar diferentes informações naquele HD. E um usuário não consegue ter acesso às informações de outro usuário. Quem faz esse gerenciamento de espaço também é o SO, é o sistema operacional. Tá certo? Esse aqui é um dos exemplos que nós vimos anteriormente. Então, o sistema operacional ele está diretamente ligado ao hardware do computador no qual ele é executado. Então, não tem como existir um SO rodando bem se o hardware não está funcionando corretamente. E não tem como o hardware funcionar bem, por exemplo, com todas as suas funcionalidades, se ele não tiver um SO compatível com todos os seus componentes. Tá? Os dois sempre precisam andar juntinhos, coladinhos, um com o outro. Os dois sempre precisam andar em harmonia. Definições de hardware, pessoal. Um sistema operacional ele está ligado ao hardware. Para ele funcionar, ele deve ter um grande conhecimento do hardware e pelo menos um ponto de vista aí do programador. Certo? Então, cada sistema operacional ele tem as suas características bem específicas, que daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha. Tudo isso, pessoal, é importante que a gente compreenda que o SO nada mais é do que um programa. O SO é um super programa, né? Ele é o programa mais importante, né, da máquina, porque é esse programa que rege todos os outros, que consegue executar todos os outros que estão sendo instalados dentro da máquina. Então, pessoal, todo programa até o SO, ele utiliza um padrão que a gente conversou lá no primeiro módulo, que é a sequência de passos, que são tarefas ordenadas, organizadas, um passo por vez, aquela estrutura que a gente aprendeu, que é a lógica de um algoritmo convencional, tá certo? E aí, pessoal, ontem a gente conversou, mas é importante que vocês guardem essa pergunta aí na cachola de vocês, tá? Essa pergunta eu já respondi hoje.
Essa pergunta eu já respondi hoje para vocês de diversas formas. Então, eu quero que você escreva, né, qual é o papel de um sistema operacional. Guarda essa informação, escreve aí no teu caderno, tá? E aí depois você já sabe que você vai responder, tá bom? Você precisa responder essa atividade, certo? A gente conversou várias características do SEO até agora, só na aula de hoje. Então, é importante que você consiga abstrair as informações e expresse com as suas próprias palavras. Não precisa pegar a resposta pronta da internet. E não precisa pegar a resposta pronta do slide. Eu quero que vocês escrevam com as suas próprias palavras o que vocês compreenderam sobre SEO, tá certo? Então, o sistema do SEO, ele funciona assim. Existe o usuário, que somos nós que utilizamos a máquina. Existem as aplicações que a gente quer utilizar, os programas que nós queremos utilizar. E aí, quem faz esse intermédio entre a nossa necessidade e a máquina é o SEO. É o SEO que disponibiliza que a gente utilize um mouse, é o SEO que disponibiliza que a gente consiga utilizar uma impressora, que a gente consiga utilizar um aplicativo que vai precisar de um bom processamento. Então, é o SEO que gerencia todas essas características importantes, tá? E aí, galerinha, quais são os tipos de SEO? Quais são os tipos de SEO? Isso aqui eu estou antecipando a informação para vocês, tá? Então, guardem essas 3 informações, porque nas próximas aulas nós iremos estudar sobre cada um desses tipos. Mas já fica aí guardado aí na cachola de vocês. Os tipos de sistema operacional são 3. Primeiro, tá? O sistema monotarefa, o multitarefas e os sistemas com múltiplos processadores, tá bom? Os sistemas monotarefa, que só pelo nome a gente já consegue ter uma noção do que ele possa realizar. Sistema multitarefa, que esse aqui também, só pelo nome, a gente consegue já começar a se organizar. E os sistemas com múltiplos processadores, certo? Então, fiquem ligados, tá? Que nos próximos capítulos da novela, nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre esses 3 tipos de SEO, tá bom? E aí, pessoal, o sistema operacional, ele é um conjunto de recursos que, querendo ou não, ele precisa estar ligado, tá? Em um hardware muito bom, em um software que se interliga com esse hardware, e os dois precisam estar sempre em constante equilíbrio. Essencialmente, um sistema de computador consiste em hardware, programas do sistema e programas de aplicação. Então, também guardem essa informação. Até então, a gente só falava que o computador era construído, né, era composto por hardware e software. Agora, nós já estamos pegando essa palavra software e transformando ela em programas de sistema, em programas de aplicação, certo? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais dessas diferenças ao longo da nossa aula. E aí, por quê, né? Por que esses sistemas computacionais modernos são compostos aí por diversos elementos? Os sistemas operacionais, pessoal, ao longo da história, eles sofreram várias e várias mudanças. Eles mudaram muito, principalmente em como esse sistema operacional se conectava com os recursos de hardware de uma máquina. Da mesma forma que nós estudamos lá em arquitetura e manutenção de computadores, que os computadores passaram por fantásticas mudanças ao longo da história a nível de hardware, nós iremos entender também que, da mesma forma que eles mudaram a nível de hardware, eles também mudaram a nível de software, tá? Principalmente aí falando dos sistemas operacionais. E um sistema computacional moderno, ele normalmente é composto por todos esses componentes, tá? E aí de alta complexidade.
Com tantos dispositivos, surge a necessidade do gerenciamento e da manipulação de diversos dispositivos, que é uma tarefa difícil de acontecer. Nos computadores antigos não tinha um monte desses equipamentos, como mouse, teclado, webcam, caixa de som, impressora. Antigamente não tinha todos esses dispositivos. Então, o SO ele não precisava ser complexo o suficiente para tomar de conta de tudo isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia é necessário um SO potente e capaz de conseguir gerir todos os recursos que estão aí inseridos em uma máquina, tá? E aí, pessoal, o SO ele é um software que controla os recursos computacionais e oferece aí ao usuário uma interface que garante que ajuda o usuário a interagir com os recursos de uma máquina, tá? O sistema operacional, ele é um sistema operacional típico, ele é formado por múltiplas camadas. Cada uma delas é projetado para atender a uma necessidade da máquina. Então, tem uma camada aí que ela é dedicada para a interface, tem uma camada aí que ela é dedicada para o hardware, tem uma camada que é dedicada para as aplicações. Então, o SO ele tem várias camadas. Cada uma delas é dedicada para uma parte específica da máquina, tá? De todo o conjunto de uma máquina. E a estrutura de um SO, normalmente, ela é composta, a gente pode pensar nesse desenho como uma forma de demonstrar uma estrutura de um SO, tá? Nós temos aí a parte que é dedicada para o hardware, nós temos a parte que é dedicada para o software, e dentro dessa parte que é dedicada para o software, ontem nós visualizamos o modelo do kernel, tá? E a forma também das interfaces dos programas. Outro ponto, pessoal, que sempre nós iremos recordar é a parte justamente dessa importância que o SO possui para ser essa camada de proteção para o usuário. Ele não deixa passar nada que o usuário não precise visualizar, porque vai complicar a vida do usuário, tá? Então, é uma máquina estendida. Então, uma das principais características de um SO é que ele é uma máquina estendida, tá? Ele tem uma abstração do todo para as partes. Ele oculta detalhes complicados que têm que ser executados, mas que o usuário não vai ter controle. Não é o usuário que vai executar, não é o usuário que vai dar as instruções para executar o arquivo, então não tem por que o usuário visualizar e conhecer, certo? Apresenta ao usuário uma máquina virtual mais fácil de ser utilizada. E aí, pessoal, guardem essa palavra, essa terminologia aqui também, se chama máquina virtual. Nós iremos ainda falar muito sobre ela. Esse estilo de máquina virtual é muito interessante, tá? Outro ponto, pessoal, algumas, de acordo com o SO, algumas funções que são desejadas. Ele é um gerenciador de recursos, ele precisa fornecer a alocação ordenada dos recursos para o processador, para a memória, para os componentes que estão diretamente ligados a ele. Ele gerencia todas as partes de um sistema mais complexo. Cada programa tem um tempo com um recurso. Todo programa é determinado pelo SO quanto tempo que ele vai ficar lá funcionando, Quanto tempo que ele precisa para ser processado, para passar pelo processador. Cada programa tem um espaço no recurso também. Então, se você solicita a execução de um programa, não se preocupe que se tiver algum programa prioritário, o SO vai liberar primeiro a prioridade, mas depois o seu programa ele será executado, se você solicitou, tá certo? Faz aí a multiplexação, ou seja, o compartilhamento dos recursos também. Então, existem recursos que não podem ser utilizados, não podem ser monopolizados,
eles precisam ser compartilhados, como o processador. O processador é um recurso da máquina que ele não pode ser executado só por uma atividade, só por um aplicativo. Ele precisa ser compartilhado. E esse gerenciamento de quem usa, por quanto tempo usa o processador, quem faz é o SO, tá bom? Então, aqui a gente começa a entender que o SO é um grande administrador, né? O SO é o grande administrador aí de uma máquina. E aí, pessoal, a diferença de tratamento de uma operação de acordo com a abordagem. Como é feita a entrada e a saída de um disco flexível, né? Ontem nós vimos que para simplesmente fazer uma operação, que é salvar um arquivo, salvar especificamente um único arquivo dentro do HD de uma máquina, o SO ele precisa fazer uma quantidade muito grande de ações. Imagine se o usuário é que tivesse que observar e que fazer todas essas ações, uma por uma, para conseguir salvar uma imagem dentro de um espaço de memória do HD. Eu acho que muita gente já teria desistido de utilizar as máquinas. Ou todas as pessoas que utilizam máquinas provavelmente, obrigatoriamente, teriam que ser programadores. Por quê? Porque, pessoal, é uma ação que quem desenvolveu os SOs percebeu que o usuário ele não teria a possibilidade de fazer todas essas instruções. Então, existem programas que já são responsáveis por fazer isso dentro do SO, tá? Então, o SO ele acaba escondendo muita coisa para a gente. Ele gerencia todos os dispositivos e recursos disponíveis na máquina. Então, eu até conversei com vocês. Não passa nada sem o SO entender. Se você coloca aí um pendrive na tua máquina, antes do pendrive funcionar, o SO tem que autorizar, tem que entender que tem um pendrive. Se você coloca uma câmera na sua USB, ou coloca uma caixa de som, ou coloca uma impressora, todos esses dispositivos só poderão ser utilizados depois que o SO, que o sistema operacional, conseguir identificar na máquina. O objetivo de um SO também é apresentar ao usuário o sistema de uma forma amena, tá? De utilizar o computador de uma forma mais fácil, criando aí uma ilusão para o usuário de uma interface muito mais fácil de ser utilizada do que normalmente é. Por quê? Porque tem muitas coisas, muitos recursos que o usuário não precisa bater cabeça. Utilizar o hardware disponível da forma mais otimizada possível para aumentar o desempenho do sistema é um outro ponto muito importante. E uma outra característica e um outro objetivo, na verdade, que o SO realiza é garantir o maior nível de segurança e funcionalidade possível, e sem incomodar os usuários com tarefas, sem incomodar os usuários com detalhes técnicos do funcionamento. Se o usuário, quando o SO manda uma mensagem falando que precisa ser atualizado, muito usuário não consegue nem fazer essa ação. Por quê? Porque às vezes não tem conhecimento, porque normalmente nunca entendeu que é necessário sempre fazer as atualizações de um sistema operacional, sempre deixar atualizado não só de um computador, mas o celular também, que a gente já sabe que é um computador, mas é um computador portátil, ele precisa ser atualizado. Se a empresa que fabricou o sistema operacional, ela identificou um erro, ela vai consertar aquele erro através de atualizações. Então, imagine uma atualização que o computador toda hora fica falando, tem uma atualização disponível, podemos instalar agora, ou você quer reagendar? Aí a pessoa só fica reagendando. Na hora o computador vai começar a ficar mais lento, quase sem funcionar, quase parando. É quase que te obrigando a você atualizar aí tudo que precisa ser atualizado. Então, às vezes,
o melhor para esse tipo de usuário é deixar até a atualização automática, tá? Porque como o usuário não sabe mexer nessas partes, vocês aí quando forem fazer manutenção, é melhor você deixar até automático, porque o próprio computador baixa e aí em algum momento quando o usuário vai desligar a máquina, ele não desliga e faz a instalação da atualização. É um bom recurso também. Então imagine se nós fizéssemos outras operações, tá? Seria muito mais complicado utilizar as máquinas, tá certo? E aí, galerinha, houve um processo de evolução. Tem a história também dos SOs, certo? Não é só a história dos computadores em si, não. Tem tanto a parte do hardware, que nós aprendemos, que lá os computadores eram gigantes, enormes, cabiam aí, um computador precisava ficar instalado em uma sala inteira, em uma sala muito grande. Eles utilizavam válvulas enormes, que esquentavam muito, consumiam muita energia. A gente falou sobre a grande mudança das válvulas para os transistores, depois houve aí a mudança para os circuitos, né, integrados. Meu Deus, foi a grande revolução. Foi o que mudou tudo, os circuitos integrados. E que até hoje eles fazem parte da nossa vida. Em qualquer canto aí que vocês verem algum tipo de equipamento eletrônico que tem algum tipo de programação, tem um circuito integrado lá dentro. O computador, o celular, o ar-condicionado possuem sistemas integrados, certo? Então, da mesma forma que houve essa evolução, aqui do outro lado também aconteceu. Então, lá em meados do século XIX, Charles, lá em 1792 a 1871, projetou o primeiro computador, né? Lá há alguns anos atrás. No entanto, a pouca tecnologia da época não permitiu que o projeto tivesse sucesso. Então, aí, por incrível que pareça, muitas invenções criadas por pesquisadores, cientistas, em uma época, só não conseguiram ir para frente, serem executadas, porque naquela época não existiam tecnologias o suficiente para criar aquele projeto. Então vejam quanto que essas pessoas pensavam à frente do seu tempo, né? Elas criaram algo que ainda não existia nem tecnologia para serem criadas. Então, aí foi chamado, né, da máquina analítica, apenas hardware, complexa de ser manipulada. Isso aqui não é novidade para a gente. Charles conheceu Ada, que ficou muito interessada no seu trabalho, traduziu um artigo sobre a máquina analítica e acrescentou uma grande quantidade de notas, explicando seu funcionamento e mostrando como utilizá-la para calcular uma sequência de Bernoulli, né? Sua metodologia foi tão precisa e descritiva que hoje é considerada a primeira programadora da história. Então, essa daqui, pessoal, essa realidade aqui, a gente consegue assistir até naquele filme que foi passado para vocês no primeiro módulo, falando aí sobre a máquina de Turing, tá? E aí, galerinha, o resumo de um pouco aí de como aconteceu a evolução foi esse histórico aqui, tá? A primeira geração aconteceu a partir de 1945. Então, olhem para a época, tá? Essa época é muito característica para a história. Essa época é praticamente quase aí o pós-guerra, né? O pós-guerra, tá? Então, computadores dedicados, tubos a vácuo, eram computadores que tinham poucas funcionalidades, foram criados especificamente para serem máquinas de calcular. Na segunda geração, de 55 a 65, 2 linhas de mainframes, comerciais versus científicos, transistores, monoprogramações, fitas e cartões perfurados. Isso aqui era um tipo de máquina que a forma que ele funcionava,
a forma como as pessoas precisavam programar ele não era por linha de código ainda não. Ninguém programava nada por linha de código, porque primeiro nem teclado tinha, né? Nessa época ainda nem teclado tinha. Tela não tinha. Então, as pessoas programavam as máquinas através de cartões perfurados, papéis, tá? Que tinham vários furos, uma sequência de furos, que cada sequência significava um código específico. E aí a máquina entendia através desses furos. Por isso que é conhecido aí como cartão perfurado, tá? Na terceira geração, de 65 a 80, começou aí a grande revolução, e aí a gente já começa a observar o nome de uma empresa que a gente já conhece, que é a IBM, que ela trouxe fantásticas mudanças, que ela foi essencial para a grande revolução que aconteceu nos computadores, tá? Criou aí a família de mainframes, a IBM, com os circuitos integrados e mini computadores. Esses mini computadores aqui não é mini computadores do tamanho aí de um minigame ou de um celular que nós temos hoje em dia, não. Os mini computadores, eles eram grandes ainda, mas comparado a um computador do tamanho de uma sala, né, eram minis, tá? Ao ponto de conseguirem começar a sair das universidades apenas, porque normalmente só existiam computadores em grandes universidades, em pouquíssimos lugares, e eles começaram a ficar, entre aspas, bem entre aspas mesmo, tá? Mais acessíveis, ok? E aí, galerinha, lá na quarta geração, de 1980 a 2000, por exemplo, houve aí os PCs, né? Componentes baratos, grandes variedades de periféricos, em redes locais de internet. Isso aqui só foi possível porque eu quero que vocês se lembrem que houve aí uma unificação, tá? Antigamente, cada um fazia do seu jeito a sua máquina. E os componentes, eles não poderiam ser utilizados entre vários computadores. Então, isso encarecia muito. Se um computador criado por uma empresa estava ali, aquelas peças só poderiam ser utilizadas naquele computador. Outra empresa inventava outra máquina, aquelas peças só davam para funcionar naquela máquina. Olha aí a complicação. Então, quando houve uma unificação, houve o quê? A fabricação de componentes em massa, em grande escala, e por ser em grande escala, veio o barateamento, né, dessas peças, e aí tornou mais acessível as máquinas também, tá bom? E aí, pessoal, houve aí a quinta geração, que é a partir dos anos 2000, que houve aí uma grande mudança também, principalmente nos smartphones, né, nos mobiles, tá? Houve também uma grande expansão do Wi-Fi, a telefonia, vários sensores, eficiência de energia, sistemas embarcados como sensores, servidores interconectados, compartilhamento de informações. A partir dos anos 2000, houve uma grande mudança também na área computacional, tá bom? E aí do ladinho nós temos também um pouco mais sobre o uso e a utilização de cada um dessas gerações, tá certo? Só para lembrar vocês. E aí, pessoal, os primeiros sistemas, como eram que eles funcionavam? A primeira geração da computação moderna não trabalhava com o conceito de sistema operacional propriamente dito como que nós conhecemos hoje, visto que as operações eram configuradas através ainda diretamente do hardware, tá? A principal implicação desta abordagem é o fato de que era muito difícil criar rotinas programáveis. Então, se lembrem que antigamente, nos primeiros computadores, pouquíssimas pessoas tinham a capacidade de utilizar uma máquina. Se lembrem lá da época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que as máquinas que foram criadas para serem eu não vou falar essa palavra, vou falar outra. Fazer descriptografia dos códigos nazistas, né?
E aí, galerinha, o que era que acontecia? Essas máquinas, elas eram muito difíceis de serem utilizadas. Poucas pessoas tinham cuca o suficiente para conseguir programá-las. Normalmente, quem trabalhava com isso eram físicos e matemáticos. Por quê? Eram máquinas para calcular, tá? Eram máquinas para calcular. Eles criaram a rotina matemática. Eles criaram a rotina matemática que a máquina iria realizar. Então, só eles realmente entendiam como era que a máquina funcionava. E, às vezes, eles batiam ainda muita cabeça mesmo. Passaram muito tempo aí tentando programar corretamente essa máquina, até que eles conseguiram. Então, os primeiros sistemas eles não eram tão fáceis assim. Ao longo dos anos, eles foram sendo modificados, mas mesmo assim eles ainda não eram tão acessíveis, tá? E aí, pessoal, a principal implicação é o fato que era muito difícil criar rotinas programáveis, exibindo aí trabalho intenso dos operadores de máquina, tá? Eram heróis, de verdade. O conceito de sistema operacional apareceu durante a segunda geração dos computadores, né? Então, esse sistema operacional aqui que a gente conhece, normalmente ele surgiu nessa época. E aí houve aí grandes mudanças, né? Grandes mudanças a partir desse período, tá bom? Galerinha, nós estamos encerrando esse nosso primeiro momento da aula. Coloquei lá aquela questão para vocês. Esse períodozinho, né? Depois tentem investigar com seus colegas aí da sala de aula. Vejam aí como atividade de casa também, tá? Para vocês pesquisarem o que é um sistema operacional. Daqui a pouco a gente vai dar continuidade ao histórico, certo? Ao histórico dos sistemas operacionais ao longo da história, tá? É importante que a gente compreenda para a gente identificar também a beleza e a grandiosidade que nós temos hoje. Às vezes a gente só consegue valorizar o que se tem hoje olhando um pouquinho para a história. Então, esse é o objetivo também de conhecer o histórico. Então, até daqui a pouco, pessoal.